Olá! Estamos ao vivo aqui na ABS. Pela ABS Rio de Janeiro. Vou acompanhar aqui também. Vai acompanhar pelo seu? Muito bom, Oh. muito bom. Pronto. Olá, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos, todo mundo que vai entrando. Vamos se Boa noite, Laura. aproximando aí. Laura, estamos aqui. Tudo bom, galera? Tá entrando todo mundo, vamos esperar todo mundo entrando nesse fluxo. Enquanto isso, eu Deixa o estou pessoal entrar. preparando O nosso chazinho para eu tomar este chazinho com vocês. Vamos tomar um chá juntos aqui e vamos falar muito sobre chá. Boa noite! Boa noite, Fabi. Boa noite, todo mundo que tá entrando. Hoje o assunto é chá aqui no vinho. Como é que pode, né? Que loucura, Exato. né, Carol? E eu espero que até o final dessa live vocês já estejam todos convencidos que chá e vinho tem tudo a ver. Sim, eles têm tudo a ver em vários aspectos que a gente vai falar hoje, daqui a pouquinho. Vamos esperar só a galera chegar. Isso, porque tá Pra entrando todo ninguém mundo. perder nada. Isso. Bem-vindo, bem-vindos. Porque a parte inicial é super importante para desenvolver todo o processo, tudo que a gente vai falar hoje aqui nessa live. Então Exato. é importante a gente ir esperando todo mundo que vai entrando. Sejam muito bem-vindos. Se tiver um chá, aproveita e vai fazendo. Se não tem, pega seu vinho. Pega se você seu tiver. vinho, que a gente vai degustar junto aqui. E vai falar de análise sensorial, como os dois universos se assemelham. Então vamos entrando com calma, né? Vamos dar só mais uns 2 minutinhos, um minutinho, né? Mais São um minutinho. 8:02. 8:02. A gente começou com pontualidade britânica. Britânica. Não é um chá das 5, mas vai ser o nosso Poderia chá ser, das né? 8. Poderia ser, um chá das 8, aquele pra fechar o jantar. Quem já jantou, quem não jantou, é pra iniciar, então. A gente pode usar o chá para as duas coisas, pra começar ou pra fechar também um lindo jantar. Eu tô aqui de gente olho tá na minha infusão. A gente tá com um long aqui. Boa noite, galera! Boa noite, boa noite. A gente tá com um long aqui que a gente acabou de vir de uma live Isso. sobre chá, em que a gente tava falando exatamente sobre análise sensorial pro sommelier de chá. Isso. E aí a gente já trouxe o chá desde a outra live, né? A gente já tá essa é a quarta infusão dele, na verdade. É a quarta A gente tava infusão. fazendo ele lá no nosso canal para algumas pessoas. A gente tava falando sobre um assunto muito, muito importante para quem estuda chá. Como se forma a prova final do sommelier de chá. Testes cegas, que tem também pro vinho, né? Também tem pro vinho testes cegas. Testes cegas. Com certeza. Eu não sei se a galera que se forma sommelier de vinho também tem que fazer testes cegas no final. Seria uma boa pergunta. Se alguém souber, Exato. responde aí. Vai vou deixar fazer mais um pouquinho. Vou deixar mais um pouquinho, que é o tempo. Vou fazer a minha infusão começando a live. Sim. 8:03. E aí, a gente começa? Vamos lá. Ou espera uma galera chegar, mais um minuto, 8:04 já. Então eu vou já botar aqui o meu chá, porque já deu 4 minutos de infusão. Vamos fazer a nossa infusão. Vou fazer a nossa infusão aqui com vocês. E aí a gente começa a nossa live já tomando o nosso chazinho. Esse aqui é um oolong do Taiwan. E a gente vai falar sobre ele. Vamos lá. É isso, galera. Sejam bem-vindos todos. Muito, assim, é um prazer pra gente estar aqui. Eu sou a Carla, ela é a Carol. Nós somos sommeliers de chá e especialistas em chá. E a gente tem uma parceria muito calorosa com a ABS do Rio de Janeiro. São pessoas maravilhosas. Então, pra gente foi um prazer estar aqui hoje falando com vocês. A gente geralmente fala com a galera que está na formação de sommelier e precisa entender um pouquinho sobre o universo do chá. Então é um prazer pra gente estar podendo mais uma vez falar sobre chá dentro do mundo do vinho, né? Exato. E tem tudo a ver porque a gente começou com vinho. Verdade. A nossa primeira experiência com bebidas premium foi exatamente com vinho. E esse conhecimento que a gente adquiriu no vinho ajudou muito a gente com o chá. E a gente tem, inclusive, alunos que são donos de vinícolas e que estudam chá também, porque são dois universos que se cruzam e se complementam em muitas coisas. Entender de chá e entender de vinho são duas habilidades que trazem muito prazer e muito conhecimento, muita cultura geral. Porque quando a gente estuda vinho, a gente não estuda só o vinho. A gente acaba estudando um monte de coisa. A gente estuda a história da humanidade, a gente estuda vários conceitos que também
tem no chá. É uma bebida especial, né? Assim como o vinho, a gente sempre fala também dos cafés, embora a gente não é do mundo do café, mas são bebidas maravilhosas, o café, a água, existe sommelier de água também, né? Exato, aprendi isso na BS. Existe o sommelier de cachaça, de saquê, de uísque. De cerveja. Cerveja também. E vamos falar primeiro o que é chá. Que essa parece... é uma questão, né, que parece que é achar, mas inclusive chegou uma pergunta pra gente sobre isso, né? Exato. Sobre o que é, qual a diferença, né? E é uma coisa engraçada que eu vou dar um pouquinho do contexto histórico para vocês entenderem um pouco de como que a gente tem no chá a gente passa por questionamentos que, por exemplo, no vinho, hoje pelo menos, a gente não passa mais. O que é chá? Parece uma pergunta simples, né? As pessoas vão olhar pra gente e dizer, como assim o que é chá? E aí a gente fala, defina chá. E aí, muitas vezes, a gente define o chá como o processo que você faz de infusão. Pegar uma planta e infusionar. Só que, vem a primeira coisa importante, isso não é chá. E por que isso não é chá? Eu vou dar essa resposta recorrendo à história do chá e à etimologia da palavra chá, ou seja, qual é a origem da palavra chá, de onde vem a palavra chá. Bom, eu vou voltar lá eu não vou nem voltar a 5.000 anos atrás, porque então, aí seria o tempo, né? Exato. O tempo mas na China consumia-se uma infusão de uma planta chamada Camellia sinensis. Quando começou as grandes navegações, os portugueses foram lá para o porto de Macau e os holandeses foram para o porto de Xiamen, na China, porque cada um tinha sua área ali de influência para comercializar especiarias, para comercializar produtos, porcelanas, seda. E lá os chineses bebiam chá, bebiam Camellia sinensis. E o que aconteceu? Os portugueses começaram a ter aquele hábito e começaram a consumir aquela infusão da Camellia sinensis. Eles perguntaram para a população local o que era aquilo. E eles responderam, é chá. E aí vem a coisa interessante, eles não estavam infusionando hortelã, eles não estavam infusionando camomila, eles estavam infusionando Camellia sinensis. Uma única plantinha, né? Exatamente. Então, chá, quando os chineses explicaram para os portugueses, era a infusão da Camellia sinensis. Lá no porto de Xiamen, eles falavam mandarim, eles chamavam de tu. E aí, o que aconteceu? Os holandeses não entendiam direito. E aí eles falavam, me dá aquele negócio com a letra T. Por isso, o chá, em países de língua anglo-saxônica e língua hispânica, chamam o chá de tea ou T, que está relacionado à letra T. O mais importante disso tudo, tanto tea quanto T, quanto chá, eram relacionados à infusão da Camellia sinensis. E hoje, no mundo inteiro, se entende que chá é a infusão da Camellia sinensis. Isso. Aqui no Brasil, em algum momento da nossa história, foi feita uma analogia do chá com a infusão de outras plantas. Nós somos um país... das flores, né? Exato. Nós somos um país que tem uma cultura indígena das infusões, depois da população africana também fazia infusões, e os portugueses, que eram grandíssimos apreciadores de chá... De chá mesmo. De chá, Camellia sinensis, foram lá e começaram a usar essa analogia. E com isso, aqui no Brasil, a gente entende que chá é a infusão de qualquer outra planta. De todas as plantinhas, né? Se você botou casca de abacaxi, você chamaria de um chá de abacaxi, por exemplo, chá de amora, né? Só que o que acontece? Se eu for na origem da palavra, isso não é chá, isso é infusão. Os britânicos têm uma palavra para essas infusões, para a infusão, que é tisane, tisana, que também os franceses chamam de tisane, e nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos eles chamam de herbal tea, porque eles tentaram fazer essa conciliação. Um meio termo aí para Na Argentina confundir, eles chamam de tisana. Então, fora do Brasil, não costuma existir muito essa confusão. Aqui no Brasil, ela existe.
Qual foi a maneira que os sommeliers de chá, os especialistas de chá, encontraram para tentar não começar uma guerra dentro do Brasil Com a família. com a família? Você virar para sua avó Você não e está sair bebendo brigando chá. que camomila não é chá, camomila é tisana. Não, Imagina. com a sua mãe, sua tia, seu Exato. pai, todo mundo que bebe chá, né? Porque chá é uma bebida também atual, né? Não é Exato. só da galera mais velha, é de todo mundo, na verdade. O chá é super acessível para todo mundo. Exato. E aí, o que aconteceu? Convencionou-se aqui no Brasil a gente chamar Camellia sinensis, a infusão da Camellia sinensis, de chás especiais. Isso. Pra gente ter paz. Pra gente Aqui. mostrar Pra que gente eles tentar são se comunicar. diferentes. É. Porque vocês são do vinho, pelo menos grandes apreciadores de vinho, é a mesma coisa que eu dizer que cidra é vinho. Não é. Entendeu? Não é. Cidra é feito de maçã. Você tem a fermentação da maçã, você tem o frisante, mas cidra não é vinho. É. Cidra não é vinho espumante. Então, E a galera que estuda vinho sabe que a gente tem uma plantinha que vai fazer basicamente todos os vinhos, né? Que é a Vitis vinifera. porque é uma uva que vai Uma fazer. uva específica, é uma planta, né? Exato. Que é a uva Vitis vinifera. É o mesmo caso no chá. A gente está falando da Camellia sinensis. Então, todas as outras plantas que não são Camellia sinensis, camomila não é Camellia sinensis. Mate, por exemplo, é Ilex paraguariensis, é outra planta. Então, não seria chá também. E aí vem a primeira coisa interessante sobre a Camellia sinensis, né? Vou falar duas coisinhas que são muito interessantes. Primeiro, ela não é uma erva, ela é uma árvore, tá? Ela é podada para que fiquem os arbustos do tamanho da população local para fazer a colheita. E em 99% dos países a colheita é feita à mão, tá? Quer dizer, por mulheres, desculpa. Mulheres. É feita por mulheres e em muitos países tradicionalmente feita à mão, tá? Agora vem o seguinte, né? Por que a Camellia sinensis é tão especial e por que é tão importante a gente fazer essa distinção? Não só pela questão de realmente ter uma comunicação que a gente vai ter com o restante do mundo, né? Mas também pra gente, quando a gente começa a olhar no viés da gastronomia, chá é Camellia sinensis. Então a gente ensina para os nossos alunos, porque a gente forma sommeliers de chá, a gente tem que ensinar o correto, que é Camellia sinensis. Eu vi que alguém perguntou aí, e aí a gente vai responder agora, porque tem sobre esse assunto. Mas assim, a gente está aqui falando, pessoal, mas assim, depois a gente vai abrir também para perguntas, mas se você já tem alguma pergunta sobre o que a gente está falando nesse momento, pode mandar, fica à vontade, que a gente já vai incluindo. Não, chimarrão não é chá. Chimarrão é outra planta. É a Ilex, que a gente falou. Que também é uma árvore, tá? Que também coincidentemente não deveria ser chamada de erva, mas é uma árvore também, mas é outra planta. E a gente ouve muito chamate, né? Mas chamate estaria Porque essa equivocado. confusão aqui no Brasil, ela é tão arraigada na gente que até nas definições da Anvisa você tem a definição errada também sobre o que é chá. E alguém perguntou, e o Banchá? Banchá é chá. Chá verde. A gente vai falar daqui a pouco das famílias do chá. É da família dos chás verdes processado. Bom, se você tiver um Banchá original japonês, foi feito no Japão. Mas a gente tem, por exemplo, o Banchá brasileiro aqui, ou seja, colhido no Brasil e processado na técnica como Banchá. A gente vai entrar nisso E agora, detalhe. que é exatamente fazendo uma analogia do vinho. Por que os chás especiais são tão especiais? Uau, mas tem vários porquês, Carol. Vários porquês. Um deles é processos também, né? A gente pode entrar já nos processos? Na verdade, o que acontece? O chá... Vamos falar então de terroir. Que Isso. a gente sempre... Terroir, quem já conhece vinho, já conhece essa nomenclatura? Terroir, eu sou bióloga, então a gente também poderia falar em terroir como ecossistema. Então o que é basicamente terroir? Caso alguém esteja aqui e não conhece... Terroir é tudo que envolve aquela planta que está ali, né, na terra, está sugando vários nutrientes, minerais, ela está exposta em luz,
sol, o tipo de terreno, se é não só os nutrientes, mas o tipo de terreno em termos de declive, se é muito inclinado, se é um lugar que encharca muito, com muita chuva, se ela toma vento, que tipo de vento que ela toma, se ela passa por uma época de muito frio ou se ela está num lugar com muita abundância de nutrientes, mata densa, se ela está numa floresta praticamente assim densa. Tudo que acontece com aquela planta é o terroir e também todo o trabalho que é feito do ser humano em cima daquilo. Então, quando a gente pensa em terroir, a gente também tem que pensar na mão do ser humano, porque dependendo do chá, a gente tem vários processos que são feitos com a Camellia sinensis na plantação. Então, eu vou dar um exemplo rápido aqui, né, só para não me delongar. Mas a gente tem um chá muito famoso que é um oolong, é uma família, a gente vai explicar, que ele passa por um momento da vida onde a plantinha ela é picada por um inseto, que se chama jacobiasca. E quando o inseto pica, a planta, obviamente, ela não gosta disso, né? Ela se sente ameaçada. Então, ela manda uma série de hormônios para fazer o sabor dela ficar desagradável para o próprio inseto. De defesa, né? De defesa. A conclusão de tudo isso é que quando esse chá é processado e colhido pela galera do chazal, que processa aquela planta, ela vai ter notas específicas daqueles hormônios. E quando eu tô falando de notas, é aqui na xícara. Então é um chá muito conhecido no mundo. É um chá extremamente de múltiplos sabores e ele passa por esse processo na plantação. Eu vou dar o nome do chá só porque eu sei que alguém vai perguntar, tá? Se chama Oriental Beauty. Sim, tá? Beleza Oriental. Oriental Beauty. É lindíssimo, ele é uma delícia. E lógico, aí tem um processo da natureza em si que faz parte do terroir, mas o ser humano também processa ele de uma forma. Então, o chá também tem o conceito de terroir, que é tão importante. Por conta disso, ele também tem o quê? O chá, ele tem data de nascimento, ele tem nome. Então, quando a gente está comprando um chá, por exemplo, é importante que a gente saiba qual a origem dele, de que país que ele veio. Se é um bancha, como alguém falou aqui, a gente sabe que ou ele a gente pode ter um bancha sendo produzido aqui no Brasil, mas aí é porque ele foi produzido numa técnica japonesa. Então, os banchas são chás verdes japoneses, assim como a gente tem gyokuros, a gente tem hojichas. O hojicha é um bancha torrado e cada um desses vai ter não somente a questão do terroir, vai ter também colheita. Então, quando a gente fala de chá, a gente também está falando em colheitas ao longo do ano. A gente tem, por exemplo, a famosa colheita de primavera, que é a primeira... A mais valorizada. A mais valorizada. Então, se você compra um chá que você... que ele teve a identidade, como eu falei, e ele tem colheita de primavera, a gente sabe que ele é mais caro, inclusive. Porque ele é o momento em que a planta volta a produzir. Na maioria dos países, no inverno, a planta descansa. Ela precisa descansar, ela ficou o ano inteiro sendo colhida. Então, ela é colhida várias vezes ao longo do ano, várias vezes. A colheita de primavera não é só uma colheita, é um período que dura toda a primavera e ela é colhida várias vezes. Então, você tem não só o terroir, você também tem os momentos em que a planta é colhida, e isso vai conferir sabores, notas, aromas para aquele chá. Você também tem safra. Então, Camellia sinensis chá também tem safra. Isso eu acho muito legal. A gente tem uma amiga que adora tudo que é de safra. E a gente falou, bom, chá também tem safra. Ela jura, juro, a gente tem chás que de guarda também. Ou seja, eles têm... Aqui a gente tem um, depois a gente vai mostrar para vocês. É um chá de guarda. Que é um chá de guarda. Então você tem chás que sim, eles têm data. Todo chá tem que ter data de nascimento, todo chá tem que ter um nome, todo chá tem que ter uma origem, ou seja, um país. Né? Se a gente tiver ainda quem produziu, melhor ainda. E a gente tem um conceito também que você adora desse exemplo, né? De designação de origem, que a gente também tem nos vinhos, que é maravilhoso. Quem aí é fã real de champanhe, lá em Marne, né? Que já provou. A gente sabe que o resto todo não é champanhe. A gente sabe que o resto todo é um espumante, né? Mas champanhe, a gente iria para a região de Marne. Então, no chá também acontece a mesma coisa. Por exemplo, a gente tem na Índia uma região produtora muito famosa no chá, que é Darjeeling. Não sei se alguém já ouviu falar em Darjeeling.
Mas Darjeeling produz o que seria para os chás, os champanhes dos chás. Ela é tão famosa, são na maioria, chás pretos, com uma oxidação um pouquinho mais leve, então eles são mais frescos, eles são menos oxidados, que aí a gente tem que entrar também nas famílias, né, Carol? Vamos entrar nas famílias. Processos. Deixa eu só fazer um adendo, né? E, por exemplo, a Carla falou Darjeeling só pode ser da região de Darjeeling. Não, você não vai produzir um Darjeeling no Brasil, por exemplo, porque Darjeeling é na região de Darjeeling. E, por exemplo, quando alguém falou aqui do Bancha, quando você fala Bancha, pra gente já dá um monte de informação. Sim. A gente já sabe qual é a família, a gente já sabe qual é a técnica, que ela falou, técnica japonesa. A gente já sabe... Bancha geralmente é a terceira colheita. Que seria a última colheita do ano. Exato, eles já colheram o sencha, eles já colheram outras coisas. E aí a planta já tá mais cansadinha, porque ela já foi colhida o ano inteiro, então o Bancha geralmente é um chá mais delicado, ele é mais suave, porque a planta já tá mais... ela tá mais cansada, ela vai descansar no inverno para ir depois recomeçar na colheita de primavera firme e forte. E aí tudo isso vai refletir no preço do chá também. Então você tem chás de todos os preços para todos os bolsos. Sim. Eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês responderem aí no final da live. Vocês me lembrem. Quanto é que vocês acham que foi o valor máximo Ela adora que fazer já essa se pergunta. pagou por 1 quilo de chá? Então a pergunta é... Você vai pensar aí, lá pro final a gente abre de novo aí pra gente ver. Qual é o preço máximo que já pagaram por um chá? Exato, pelo quilo de chá. Quilo, a gente normatizou pelo quilo. Não pagaram 1 quilo, pagaram 40 gramas, mas não vale olhar no Google, tá? Ela já deu um spoiler. Se fosse 1 quilo, ia ser bem caro. Exato, eu estou normatizando pelo quilo, tá? Boa. Mas só para dar uma ideia para vocês, em muitos países o chá é negociado em leilão, tá? Existem leilões de chá. Então, por exemplo, na Índia, no Sri Lanka, no Quênia, você tem leilões de chá para vender grandes lotes de chá. E você tem tea tasters, que a gente chama, que avaliam o preço inicial do lance do chá. Os que provam e dão um valor para identificar erros de produção. Assim como existem também os famosos órgãos reguladores de chá também. A gente tem um país que a gente gosta muito dentro da produção do chá, além do Brasil, porque a gente produz chá aqui no Brasil, que é o Sri Lanka, que é um país que a gente conhece muito, a gente já visitou, já teve implantação lá. E o Sri Lanka tem um sistema de venda e organização de chá, de laboratório, de selo de garantia, de que todo chá que sai do Sri Lanka tem que sair com aquele selo deles, que é muito, muito incrível como eles organizam todos os processos. Comercialmente, eu diria que é quase se todo mundo pensasse assim comercialmente, funcionaria maravilhosamente bem. E muita qualidade, muito profissionalismo. E só ligando o nome à pessoa, o chá do Sri Lanka, ele tem um nome específico, tá? Que é o Ceylon Tea. Tem então, aqui uma pra mostrar depois. Sempre que vocês ouvirem falar de Ceylon Tea, ele é do Sri Lanka. Isso. Beleza. Então vamos falar agora sobre os processos. O pessoal já tá falando aí, vai já guardando, tem de 5 mil reais a 1 milhão de dólares. 1 milhão, beleza, vai. Vamos falando lá. Que no final eu respondo. Bom, agora, o que Camellia sinensis a gente sabe que é a planta do chá. Então, o chá, ele tem que ser a infusão da Camellia sinensis. Já entendemos que existem terroirs, e todo mundo entendendo o conceito amplo de terroir, sabe que a gente já tem um monte de possibilidades por aí. Milhares de chás. Exato. Mas dependendo dos processos pelos quais essa planta passa, ela faz 6 tipos de chá, que na verdade são 6 grandes famílias de chá. E quem são essas famílias? A primeira família é a família dos chás brancos, família dos chás verdes, família dos chás amarelos, família dos chás pretos, família dos chás oolongs e família dos chás escuros. São 6 famílias. 6 grandes famílias. A mesma planta, 6 famílias. Mas, como toda família, muitos membros dentro dela, né? Muitos membros dentro dela. Para vocês é mais fácil a gente explicar isso. O que define o que distingue uma família de outra? O que distingue são os processos, é o processamento. Qual é a diferença entre um vinho branco e um vinho tinto?
Obviamente, você vai ter ali o tipo de uva, todas essas coisas, mas você tem diferenças importantes nos processos. A maneira que você processa um vinho branco é diferente da maneira que você processa um vinho tinto. Sim. A mesma coisa acontece com o chá. Então, dependendo da maneira que ele é processado, você tem essas 6 famílias. Em algumas vezes até inclusive antes de ser colhida as folhas. Exato, tá? mas aí já é uma característica de mais terroir. específica, de terroir. Exato. Mas pós-colheita, o que é feito com aquela planta, né? Eu tô fazendo assim porque Ela sempre é o hábito, a colheita, gente. A colheita, o manual, ela vai pegando ali broto, primeira, segunda folhinha da planta. E Não aí, é o hábito, desculpa. E aí, o que acontece? Vou dar um exemplo, tá? De 2 famosos aqui no Brasil. Chá verde e chá preto. Sim, chá verde e chá preto vêm da mesma planta. Né? Mesma família, não, mesma planta. Mesma planta. Qual a diferença entre um chá verde? Por que a Camellia sinensis ela pode virar um chá verde e por que ela pode virar um chá preto? O chá preto são feitos uma série de processos para que ele tenha uma oxidação completa das folhas, ou seja, a ação do oxigênio nas folhas. Então ele vai passar por várias etapas para que essa oxidação aconteça. Você tem uma figura muito importante dentro da plantação de chá, que é o Tea Master, ou mestre de chá. Ou a mestra do chá. Ou a mestra do chá. Aqui no Brasil a gente tem uma mestre mulher. E aí o que acontece? Ela vai ter a oxidação, vai ter um ponto ótimo de oxidação, que aí ela fala, agora vamos cessar a oxidação aqui. E aí ela coloca para aquecer, aumentar a temperatura e aí cessar a oxidação. Já no caso do chá verde, não pode oxidar nada. Então o chá ele é colhido e ele é submetido a alta temperatura. Essa alta temperatura vai fazer o quê? Ela vai cessar a ação das enzimas que favorecem a oxidação. No mundo do chá a gente chama isso de kill the green, matar o verde, que é exatamente você impedir a oxidação. Então você tem aí 2 chás diferentes. Então, dentre as 6 famílias, cada uma vai ter um processo diferente. A gente não vai entrar em detalhes dos processos porque eles são longos, mas sim são processos completamente diferentes para cada família. E a gente tem alguns aqui para mostrar, né? Pelo menos visualmente para vocês verem. E vamos começar pelos brancos, que seriam mais delicados. Lembrando são os menos sempre, processados. Aqui a gente vai dar um exemplo de um branco, de milhares que tem. Exato. O Brasil produz chá branco de altíssima qualidade. A gente tem alguns produtores, depois a gente comenta, para quem quiser começar a beber os chás brasileiros. São muito bons. Tem vários aqui no Brasil, a gente tem, não são tantos na verdade, eu falei vários, mas são acho que 5 ou 6, se não me engano. Mas são muito bons, o terroir do Brasil é muito interessante. É excelente, porque ele é propício também para a Camellia sinensis. A Camellia sinensis ela não gosta de frio, ela gosta exatamente de onde a gente está, é aquele meio subtropical úmido. Então tem que ter calor. Não quer dizer que não possa ter frio, mas não vai ter geada, né? Não vai ser aquela coisa aqui, ó, Carla, vira aqui, não vira aqui pra não cair. Isso, eu vou virar aqui. Ó, isso aqui é um chá branco de guarda. E ele vem no que a gente chama de cake, né? Que é literalmente... desculpa, Carol. Prensado. Que é como se fosse prensado. Ó, ele tá caindo porque ele é muito delicado. Olha só, vem pra cá. Deixa eu vir pra cá. Olha que lindo que ele é. E aí vocês estão vendo que aqui já tem um pedacinho a menos, né? Isso é porque a gente começou a beber. Outro dia a gente fez uma live com ele e a gente usou 8 gramas dele. Olha que interessante, quando a Carol perguntou no início por que os chás especiais são especiais, entre todas as coisas que a gente já falou, uma delas é isso que a gente nem falou de benefícios, que a gente tá falando como bebida especial, bebida gourmet, é o quê? Múltiplas infusões. Então, os chás especiais, diferentemente de outras plantas, eles têm a capacidade de dar várias infusões, que a gente nunca faz uma infusão com água fervendo, 10 minutos, isso é como se a gente estivesse matando e dando um soco na folha. Então, esse chá branco, por exemplo, a gente usou 7 gramas e a gente fez 21 infusões dele, repetidas de 150 ml cada infusão. E isso valoriza o chá, tá? Quanto mais infusões aquele chá dá, mais ele é valorizado no mercado. Então, geralmente, são chás que vão ter preços um pouco maiores, mas são preços que se compensam, né?
Porque com algumas gramas a gente faz muitas. Sim, às vezes você tem 2 gramas que vão te render, minimamente qualquer chá especial vai te render 3 infusões. Chás verdes aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar melhor. Deixa eu tirar essa luz, que eu acho que essa luz amarela talvez esteja atrapalhando. Ó, pronto, ó. Vamos lá. Aqui a gente tem um chá verde, esse muito é o famoso, nosso Dragon Well. Dragon Well é um chá verde chinês, famosíssimo Zhejiang, no da região mundo do todo, da região de Zhejiang. E aqui a gente tem broto e primeira folha, mas eles estão prensadinhos, tá vendo? É bem uma chapinha aqui. Por quê? Porque lembra que a Carol falou que para cessar a oxidação a gente precisa botar calor? No caso desse verde, ele passa por um wok com óleo quente. Então ele tem um processo de aquecimento que vai fazer... É o Alfredo. Vai mostrando aqui. A gente tem um detalhe que a nossa família é de caninos, então lamentavelmente vai rolar um barulhinho aqui, galera. A gente vai pedir pro nosso Alfredo que ele tá fazendo barulho, não tem como, né? A gente, na live, eu falando com a Laura, olha, não pode ter barulhos, tá? A gente sabe, mas assim, a nossa família aqui é de caninos, então rola um uivo de vez em quando na live, vamos lá. Então aqui o Dragon Well que a Carla apresentou, esse daqui também é um chá verde chinês, mas olha só. Totalmente diferente, né? Ele é feito só de brotos. Deixa eu ver se eu boto aqui mais um pouquinho, pra cá. Esse aqui é o cuia, da região de Guizhou. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Deixa eu achar uma. E isso aqui é um broto processado como verde. Não é a parte da planta que define a família, e sim o processo. Ó. Esse é o broto, então esse aqui seria o que é visto na plantação, a primeira folhinha. Para vocês terem uma ideia, para fazer 100 gramas desse chá, você precisa de mais ou menos 60 mil brotos. Tá? É muita coisa. Muita coisa para fazer 100 gramas. Vocês vão dizer, é um chá caríssimo, milionário? Não, não é. O cuia não é assim tão caro. Não, ele é mais caro do que outros chás verdes. Mas é porque assim, a gente sempre tem que lembrar o seguinte, né? Vamos esquecer aquele chá verde vendido a granel numa sacola plástica transparente na loja. É aquele vinho de garrafão antigamente. Isso. Ou Liebfraumilch. Quem é da época do Liebfraumilch lembra que era o único vinho que a gente tinha? Então, isso é aquele chá, tá? Isso. É a mesma coisa que acontece no mundo do chá. Então ainda a gente tem uma vertente de chá vendido a granel, que na verdade o chá não é ruim, né? É verdade, é o que aconteceu com ele até chegar a gente. E aí que atrapalhou bastante. Bom, vamos lá. Chá amarelo. Eu vi que tem uma galera aí que gosta de cachorro, então tava falando sem problemas. Chá amarelo. Deixa eu botar aqui, porque eu acho que essa luz aqui, vamos lá, vou pegar ele aqui. O chá amarelo é um chá, esse chá é um chá mais caro. Sim. Porque ele é raro. Ele começa sendo processado como chá verde, mas aí começam a fazer vários procedimentos para ele oxidar um pouquinho. A turma toda cachorreira que a Laura tá falando ali. Então beleza. E sempre que a gente tá mostrando assim, é porque aqui geralmente, quando a gente tá falando de chás especiais também, a gente tá falando sempre da colheita que vai envolver quem? Broto, primeira, segunda, terceira, quarta folha também em alguns casos. Tem empresas que só trabalham, por exemplo, com broto, primeira e segunda folha. O resto todo da planta, ela tá ali, né, trazendo nutrientes, ela tá viva, mas é só colhido o topo dela. Agora aqui, ó. Deixa eu pegar esse aqui. Um chá preto, super premium, esse Jaya Chakra. É um chá preto. Então, a galera, ó, chá preto. Tem muitos e muitos tipos de chá preto. E esse aqui, o licor dele dá praticamente um pouquinho... É quase dessa cor aqui. Dessa cor, então zero amargor, pelo contrário, uma doçura maravilhosa. Eu vou mostrar pra vocês, a folha dele aberta. Cadê? Vamos ver se a gente tem uma aqui. Ó, viram aquele arquinho todo, né? Esse aqui, vou pegar aqui de novo, tá? Depois de 6, 7 infusões, ó como é que ele tá. Vou mostrar aqui pra vocês, ó que legal. Então a gente tem, aqui eu tenho que tentar abrir com a mão, né? E como estamos na live aqui, ó, eu tenho broto bem no meio, aqui ó. O do meio pequenininho, aqui é o broto. Ó o broto de novo, a primeira folha e a segunda que tá caidinha aqui. Então essas 3 folhas, broto, primeira e segunda folha, elas são enroladas à mão. É um chá processado manualmente, total. Exato. Né? Enrolado nesse arco, ele se enrola nele mesmo. E aí, enfim, todo o processo do chá preto também. Esse aqui também é um chá preto.
Ah, esse é maravilhoso. Deixa eu mostrar. Esses são os brotos. Lembra que a gente mostrou os brotos do verde? Agora a gente tem um broto processado como preto. Como preto. De novo falando, é o processo que faz a família do chá. É, esse aqui é maravilhoso também. É de um sabor, assim, inexplicável. Se a gente entrar em sabores, vamos entrar em sabores, Carol? Vou só mostrar aqui o Mostra long. o outro. Ah, o longs. O longs são maravilhosos. O long. Também. Conseguem ver o long? Não vai dar pra ver. Eles precisam aqui. de um estresse na folha. Isso. Que é como aquele que a gente falou do insetinho. É um long, o Oriental Beauty. Oriental Beauty é um long. Tem vários. Um país produtor de longs maravilhoso é o Taiwan. Taiwan é um excelente produtor de longs. Eu considero um dos melhores, mas China também produz. A China é, sim, ela desponta como uma grande produtora. Ela é o maior exportador, o maior produtor. E é o berço da Camellia sinensis. Olha também. só, esse daqui é um puê. Qual é a diferença desses daqui? É da família dos chás escuros. Dos chás escuros. Eles são fermentados, ou seja, além da ação da oxidação, você tem a fermentação. E você vai ter chás escuros que serão em que você acelera essa fermentação, e aí a gente chama de ripe, e tem alguns como esse, que seria o cozido, né, traduzindo. E alguns como esse, que a fermentação ocorre ao longo do tempo, naturalmente. Então ele vai envelhecer. Vamos e esse daqui, ó, se vocês olharem aqui, vamos ver se vai dar pra ler, diz o seguinte, que ele é um Bingdao Ancient Tree, ou seja, ele é feito de árvores antigas, árvores milenares da Camellia sinensis. Sim, porque existem algumas árvores assim na China ainda, que são bem grandes, de mais de... tá abrindo ele, 15. Tô mostrando pra mostrar, que adianta ver um pacote, né, gente? O pacote não vai dar pra ver nada. Olha, esse aqui é realmente uma realidade. A gente ainda vai fazer um vídeo sobre ele, porque a gente faz vídeo sobre vários dos nossos chás. Olha só que lindeza, tá? Esse é de árvore antiga, ou seja, árvore milenar da Camellia sinensis. As folhas são fermentadas porque o que eles fazem? Nesse tipo de chá aqui, eles secam ao sol. E aí, depois que eles secam ao sol, quando seca ao sol, você não seca tudo. Prensa as folhas e mantém uma certa umidade entre as folhas. Isso faz com que comece a acontecer uma fermentação. E aí esse chá é guardado para que essa fermentação ocorra. Quanto mais tempo ele fica guardado, mais ele vai apurando o sabor e mais ele vai sendo valorizado. Há pouco tempo agora, a gente teve um leilão de um chá de 1900 e... Mas você vai falar já? Não é aquele, né? Nem foi mais caro. Nem foi mais caro, mas de 1945. E muitas vezes ele é produzido num lugar e a guarda é feita em outro lugar. Porque depende das condições climáticas também da guarda para favorecer ou não a fermentação. E essa aqui é outra maneira que também botam eles, que é dentro de uma casca de tangerina. Esse é um chá escuro também solto, mas dentro da tangerina. Então quando você vai fazer ele ainda tem essa nota extra, que aí não é do terroir, mas é uma outra forma também. Porque todos eles têm sua roda de aromas. A gente tem roda de aromas no chá também. E quem conhece, eu já viu a do vinho, a gente tem coisas semelhantes. Então a gente fala em pimentas, a gente fala em herbais, a gente fala em flores, a gente fala em frutas, a gente também fala em cogumelos, madeiras, terrosos. A gente também fala em, deixa eu ver quem mais eu tô esquecendo, untuosidade. Por exemplo, os oolongs que a Carol falou, eles têm uma característica muito, muito clássica dos oolongs, que é essa untuosidade que eles conferem na boca. Inclusive tem um famoso oolong que se chama Milk Oolong, que ele, no aroma, ele é igualzinho ao leite condensado. É incrível. Ele não é o leite condensado, mas é do próprio terroir. Então, tudo que ali a planta está recebendo, né, que ela transforma também em nutrientes, depois a gente expressa isso na xícara. E o processo, como a gente falou, que é feito pelos mestres do chá, por todo mundo que está na plantação. Para que tenha aquele perfil de sabor daquela plantação. Então, um conjunto de processos e o terroir vão dar chás diferentes com notas, aromas, com características distintas, assim como o vinho. É semelhante à roda do café? Eu não conheço a roda do café em detalhes, tá? Não sou leiga em café.
Mas semelhante à roda de vinhos, sim, tá? É bem parecido. É bem parecido. Tem um ou outro item que não tem. Eu lembro quando a gente estava no ABS no Rio, a gente olhou a roda do vinho e tem uma outra coisinha só que não tem. Mas geralmente eles são bem parecidos. A gente tem todas essas possibilidades. Os florais, por exemplo, você tem 1 trilhão de opções de flores nos chás. E aí, para quem que você vai para as flores? A gente fala em oolongs, tem muitas flores. Os pretos também podem ter, os verdes também podem ter, branco um pouquinho menos, frutas secas também. Frutas secas você tem muito em várias famílias. Brancos, por exemplo, você tem muito aquelas frutas como damasco. Se você falar da família dos brancos, você tem muita nota de damasco, de pêssego. Frutas amarelas. Frutas amarelas em geral. Os oolongs, por exemplo, como esse, que são os oolongs mais verdosos, a gente vai desde legumes cozidos, todo tipo de legumes que você possa imaginar, espinafres, alhos poróis, aipos, e você vai também para as frutas. Os verdes também tem muita fruta, mangas, bananas, tudo, cerejas, você vai para várias coisas. Aliás, não minto, frutas vermelhas vão muito para os pretos também. Né? Isso, os verdes são muito herbais, legumes, verduras, herbais, peixe, notas de salgada, água do mar mesmo, que você tem principalmente nos verdes japoneses. Isso. E aí agora eu quero entrar rapidamente num assunto, já que alguém perguntou se chá tem muita cafeína. Vamos falar dos benefícios do chá rápido, Carol? Vamos fazer um Fast and Furious do chá. Eu posso falar dos benefícios pegando o gancho da cafeína? Isso, boa. A cafeína do chá é uma questão que, digamos, é um mito no chá. Por quê? O chá, Camellia sinensis, tem cafeína? Tem. Mas a gente não pode comparar a cafeína do chá com a cafeína do café, por exemplo. Por quê? Primeira coisa, quantidade. O chá tem pelo menos 3 vezes menos cafeína do que o café, tá? O que vai determinar o teor de cafeína do chá? É o terroir, não é o tipo de chá. E por que é o terroir? A cafeína é um inseticida natural. Então, se está num terroir em que você tenha uma umidade X, ou seja, por exemplo, colheita de verão, em que você tem mais insetos atacando a planta, ela vai produzir mais cafeína, beleza? Mas, mesmo assim, uma quantidade bem menor do que você tem no café. Primeira questão, uma questão de dose. Segunda coisa, a Camellia sinensis é riquíssima em antioxidantes, é um dos alimentos com mais antioxidantes. E os antioxidantes, além de todos os benefícios que eles fazem no nosso corpo, eles retardam a absorção de cafeína no nosso cérebro. Então, um café, às vezes, você toma, você já dá aquele boom de cafeína e pum, você liga. Normal, né? Você fica já mais alerta. O chá não vai fazer isso. Além de ser pouca quantidade, a cafeína vai entrar lentamente no seu cérebro ao longo do tempo. Agora, o terceiro motivo é também o principal benefício da Camellia sinensis, do chá. O chá, a Camellia sinensis é a única planta no mundo que tem um componente chamado L-teanina. O que é L-teanina? A L-teanina é um aminoácido não proteico e que ela atua no nosso cérebro de várias maneiras. Ela é um potente neuroprotetor, mas o principal é o seguinte: a L-teanina estimula a produção de ondas alfa no nosso cérebro, que são aquelas que a gente também tem na meditação, aumentando a sensação de tranquilidade, de bem-estar, de relaxamento. E ela estimula a formação também de um ácido muito importante na regulação do humor, que é o ácido gama-aminobutírico. Então, o que acontece? Na mesma planta, você vai ter aquele pouquinho ali de cafeína, você tem 5 vezes mais do peso em L-teanina. Então, qualquer excitação que a cafeína pudesse dar é contrabalanceada com a L-teanina. Em suma, isso significa que você tem um estado de alerta, porém com relaxamento. E não é um relaxamento de tô lesado, tipo maracujina, para quem conhece. É exatamente o estado da meditação, que você tá alerta, mas você está em relaxamento, você está concentrado. Então, ao longo prazo, também o consumo dos chás especiais leva as pessoas a terem mais foco, mais sensação de bem-estar. É um excelente relaxamento, é um excelente momento para o momento que a gente está, aliás, para a vida como um todo, né? Mas o chá, além dele ter esses benefícios, ele também
traz esse ritual, porque a gente tem que parar, preparar o chá, olhar para as folhas, pensar em tempo de infusão, temperatura da água que a gente vai colocar, porque cada família e cada indivíduo dentro daquela família tem uma forma de preparo. E essa, na verdade, é uma das grandes diferenças que a gente tem com o vinho. Porque verdade. no vinho, toda a cadeia produtiva do vinho pensou em como aquele vinho ficasse perfeito para vocês. Pra gente abrir e também servir direito, né? Porque Exato, também saber servir. também saber servir. Mas tudo foi pensado. O chá, ele tem a nossa mão no preparo. E é aí que a gente pode ir da graça à desgraça. Sim. Que pode acontecer algum erro se a gente preparar errado, ou se a gente for pro habitual de ferver a água. A gente nunca vai ferver a água para um chá especial. Deixa eu aproveitar e ver que tem alguma pergunta aqui. Deixa eu ver. E aí daqui a pouquinho a gente abre aí pra galera falar o preço da infusão. Vocês frisaram as folhas, somente as folhas compõem o chá especial, cascas do caule, eventualmente o broto que podem compor normalmente o chá especial? Olha, broto com certeza. Broto com ele certeza. ele faz parte, ele valoriza e o preço do chá, quanto mais brotos, mais valorizado é o chá. O caule, digamos assim, o que está próximo à folha, né, assim, logo em seguida, depende do chá. Tem chás que eles não podem ter isso, mas se a gente vai falar, não sei se todo mundo conhece, matcha, que é um chá verde em pó, mas ele não é um pó qualquer. Não é um chá verde qualquer, é um chá verde específico. Ele tem todo um processo que foi feito na plantação específica, aí aquela ranhurazinha, né, aquele caulezinho do meio é retirado e é feito, processado muito fininho, um pó daquele restante, né, assim, das folhas puras, sem o que seriam as artérias, né, as veias da folha. Então, mas sim, você tem um chá japonês, por exemplo, que é o kuki-cha. O kuki-cha, ele tem pedacinhos do que seria o caule um pouquinho mais grosso de baixo, mas não do caule, tá, gente? A base da planta, não. Isso não. E, em geral, é broto primeira, segunda, terceira, geralmente até a quinta folha, tá? Porque são arbustos grandes. Ela é uma árvore, mas ela é cortada em forma de arbusto, então ela fica mais ou menos aqui como se fosse na minha barriga. Eu tenho 1,70 m mais ou menos. Sendo que se você vai pro Taiwan, é bem baixinho, fica assim. Exato. Você tem o solo e ela tá aqui baixinha porque as mulheres colhem ali sentadinhas no chão porque elas são bem baixinhas também, tá? Exato. Então, o que não se faz é com flor, tá? Existe, às vezes, um mito. Tem gente que fala, chá branco é feito de flor da Camellia sinensis. Não é. Tá? Como a gente falou, chá branco é um processo. E alguém perguntou, e o método de extração interfere na quantidade de cafeína? Também. Sim, se você fizer um método de extração, que a gente chama da infusão, né? Você vai e pega um chá preto e bota ele a 10 minutos de infusão e você bota 100 graus ou 90 e tantos de temperatura, você vai tirar tudo dele de uma única vez. E os chás especiais, o objetivo não é esse, é a gente apreciar uma infusão após a outra. Então você vai extraindo lentamente esses componentes. Carol, o que sai primeiro na primeira, segunda infusão? Não tem resposta, não tem mundo determinístico, porque o que a gente tem é o terroir. Então cada Camellia sinensis e cada chá, como foi processado, e dentro da família, cada chá, você vai ter diferentes componentes ali. Então alguns chás vão ter mais L-teanina que outros. Existem coisas que a gente poderia dizer, sim, chás que foram colocados à sombra. Existe um chá japonês assim, ele é coberto durante 21 dias para ele concentrar mais clorofila. Eles têm mais L-teanina? Tem a tendência a ter mais L-teanina, mas quanto de L-teanina a gente teria que olhar para aquele indivíduo, para aquele chá que foi processado, tá? Exato. E agora, gente... E a teína? Em geral, alta temperatura e muito tempo de infusão vai liberar mais cafeína, tá? Sempre. Teína é a mesma coisa que cafeína, é exatamente a mesma molécula, só que um dia alguém achou que cafeína seria do café, e então teína seria do chá. Mas é a mesma coisa. É a mesma coisa. Vocês já harmonizaram com chocolates de origem? Já possuímos uma roda de aroma e cruzar os dois é incrível. Sim, a gente nunca harmonizou com chocolates de origem. Mas com chocolate. Com chocolate, sim. E chocolate bom. Exato. Chocolates bons. Já harmonizamos vários chás com queijos. Nossos alunos fazem muito isso. Eles amam harmonizar alimentos com queijos, com tudo. Vai desde uma lasanha a um risoto. E, na verdade, aproveitando que a gente está falando aqui no espaço do vinho, uma das coisas maravilhosas que o chá pode fazer ao invés de você tomar o seu vinho acompanhando com uma água, né? Se você tá fazendo isso com um bom chá,
você ajuda muito no processo não só da hidratação, de você fazer o objetivo da água, que também é de limpar a boca, e de você diminuir o teor alcoólico dentro do corpo. O chá, ele ajuda mais ainda nisso, porque exatamente por conta da L-teanina que a Carol comentou, o efeito do álcool, ele é retardado. Então você não sente tanto o efeito do álcool, você acaba bebendo mais vinho até, às vezes. Não sei se isso é um bom objetivo ou não. Eu acho que sim. Porque você consegue beber e você não vai sentir. Se tem pessoas que são mais sensíveis ao álcool, né? Por exemplo, eu sou uma delas. Então, se eu vou tomar vinho, eu sempre vou tomar junto com uma xícara de... Xícara não, eu posso botar também o chá na minha taça de vinho. Na nossa aula na da temperatura ABS, ambiente. A gente serve o chá todo em taça de vinho, que também pode ser feito, né? Exato, o chá, ele é ajuda muito... a gente a observar licor, O chá é muito aroma, eclético. Você pode tomar ele num simples copo, né, de requeijão, não tem o menor problema. Você pode tomar aqui, como a gente acabou de tomar, num copinho mais oriental, pode ser no canecão americano de 300 ml, pode ser gelado, pode ser feito numa infusão a frio, numa infusão a quente. Ele tem bastante esse viés eclético de como a gente faz falando ele. de chocolate, a dica é chocolate, um bom chocolate com um bom Darjeeling. Ah, sem dúvida. É uma harmonização que nasceu uma para outra. E justo hoje a gente fez uma avaliação desse, o Long, e ele tem notas, né, de chocolate branco. Chocolate branco. Então a gente falou, ele seria excelente para harmonizar ou com chocolate branco ou com alguma confeitaria, por exemplo. Um folhado com creme de confeiteiro, sabe, doce, mas bem delicado. Seria perfeito para isso, porque ele também tem uma acidez interessante. E a acidez também ajuda a limpar essa parte do untuoso, né, que fica na boca com um creme de confeiteiro, por exemplo. Vamos para aquela outra pergunta. Mais perguntas, que eu não quero que a gente seja cortado aqui do nada. E aí a gente não consegue responder as coisas. Gostaria que falassem sobre harmonizações com comida. É, o que você acabou de falar. Tudo. Você pode harmonizar chá com tudo. A única coisa, lógico, você tem que conhecer o chá que você tem na mão para procurar a melhor harmonização para aquele chá, para aquela, né, do alimento com aquele chá. Então a gente sabe, por exemplo, eu gosto muito de harmonizar os pretos com alimentos, porque os pretos são um excelente coringa para você harmonizar. São só eles? Não. Mas os pretos são com mais certeza. fáceis até da gente harmonizar. A gente aqui no Brasil produz 2 pretos maravilhosos de 2 famílias. Uma é a família Maia, são todos no interior de São Paulo, no alguém perguntou sobre isso. O terroir do Brasil hoje é no Vale da Ribeira, interior de São Paulo, região de Registro e São Miguel. Região de Mata Atlântica, é um terroir único. A gente está junto com a Associação Brasileira de Chá, caracterizando o terroir do Brasil, que é um terroir de Mata Atlântica. Maravilhoso. Então, é um terroir único. E o segundo é o sítio Shimada. A família Shimada, ela tem o terroir dela, para vocês terem uma ideia, começa com vários pés de lixia. 600 pés de lixia antes da gente entrar no chazal. Então, aqui, a gente percebe a lixia também no sítio Shimada, na plantação, na xícara, quando a gente bebe o chá. É um chá de colheita totalmente manual, super artesanal, folhas inteiras. O da Maia, que eu tava falando, é um excelente coringa para fazer chá gelados, porque ele é aquele tradicional chá preto para você fazer tanto drinks com chás gelados também, e harmonizar ele com alimentos, porque ele é bem coringão, ele casa, ele aceita vários sabores. Que mais? Vamos lá. Eu tenho que contar o valor do chá, hein? Então temos que fazer, mandem teu Insta. Então o nosso Insta é @chá com que mudo, tá? Quem quer saber um pouco mais sobre os chás brasileiros, a gente convida vocês depois a irem em algum momento pro nosso YouTube. A gente tem uma playlist com vários aulões sobre chás, onde a gente tem os Tea Talks, que a gente chama, quase como um TED Talk, mas é de chá. E lá tem no número 69, a gente tem os chás do nosso Brasil, que a gente acha que é um excelente começo para quem ainda não conhece muito de chá especial e gostaria de começar. Ali a gente tem, e são chás brasileiros com excelente custo-benefício, maravilhosos. Muita qualidade. De famílias que a gente conhece, a gente tem, por exemplo, um chá brasileiro agroflorestal. Vocês têm noção do que é isso? Tá no meio da Mata Atlântica. Literalmente, o chazal tá ali todo envolto pela mata. Só que eles só fazem uma colheita e quando sai assim, a colheita em setembro, já tô dando spoiler aqui, tem que ir lá e comprar porque ele não é produção anual. A gente tem TikTok sobre cada um deles separado, mas eles também estão no número 69. Deixa eu falar só o valor do chá. Fala. Galera, o chá, que foi o mais caro que se pagou por um chá, foi um oolong chinês.
chamado Darrompal. Existem Darrompals, tá? No mundo, Mas esse é específico, são 8 arbustos protegidos pela guarda chinesa, porque são os 8 arbustos originais, tem muitas lendas na China relacionadas a estes arbustos. Eles produzem 20 a 40 gramas a cada 5, 6 anos, então é bem raro. E o valor que se pagou foi para 40 gramas desse Darrompal específico, $35 mil. Em quilo, dá mais de $1.400.000 teve alguém que pelo falou quilo. Pelo quilo. E alguém falou $5 mil. Tem muitos chás de $5 mil o quilo, como tá? Vinho, muitos oolongs que tem esse valor. Então, o chá, assim como o vinho, ele também vai ter um range muito grande. Enorme. Você vai ter chás que vão ser $5 mil o quilo, 1 milhão e blá blá blá. Teve um Puê agora há pouco tempo também, que foi $320 mil. Sim, porque era um cake como esse branco, só que né, dos chás escuros. E Puê também, que é designação de origem. Dentro dos chás escuros é uma designação de origem. Puê só pode ser de Yunnan. E aí foram milhares e milhares de dólares. Foi o quê? $80 mil? Não lembro. Não sei, eu sei que foi muito. Foi mais ou menos dinheiro. $80 mil um cake, só um... De 357 gramas. Porque ele era de 1945. Imagina isso, uma Exato. loucura. Alguém ia perguntar, já fiz isso, mas qual chá usamos para a função de limpar pálatos em degustações? Depende da degustação. Para limpar palato, chá verde. porque se você tá... Exatamente, Bem depende ácido. do que você tá se alimentando. Porque se você tá... é um conjunto de coisas. Se você tá indo para coisas untuosas, chocolates, muitos verdes têm acidez. Então essa acidez vai limpar. Quer dizer que os pretos não têm? Não é isso. Mas os verdes têm mais essa acidez presente e especificamente os chás verdes japoneses. Eles são mais ácidos, são mais herbais. Então eles podem ajudar nisso. Só que dependendo do que você vai fazer, precisaria aí de algum coringão, tá? Os sabores não se interferem, depende do chá. Você não vai poder pegar um Puê, por exemplo, pra fazer isso. O Puê não tem muita presença e aí sim interferiria. Mas, se você acerta uma harmonização também, é algo... Mas se você tá fazendo uma harmonização de chás com alimentos, eu limparia o palato com água, tá? É o que a gente geralmente no faz. caso do chá com alimento, não no caso do vinho com chá. É isso que eu tô Exato. dizendo. Só pra deixar claro, né? Vamos fazer uma harmonização de chás? Ótimo, beleza, a gente adora. Os sabores não interferem? Não, foi esse que eu acabei de responder. Foi esse que você acabou de ler pós-Covid. Aonde compra um bom chá? Olha só. Covid tá deixando todo mundo aqui na live. Vocês podem comprar um bom chá. Primeiro, chás brasileiros. Sítio Shimada vende no site deles. Outros chás brasileiros vocês encontram no site da Infusorina. Isso. Agora aqui a gente tem a Tea Shop. Também, a gente tem chás internacionais, vocês têm como comprar o Long, Puês, etc. A Tea Shop, inclusive, do Rio Sul e do será Leblon. Será que todo mundo aqui é do Rio de Janeiro? Se for, a gente então, sugere a Tea Shop, como a Carol falou. É só procurar aí no Insta chá da Gabi. Isso. A Gabi tá entregando da Tea Shop também. Tem ela chás muito bons lá. Ela é franqueada de 2 lojas, a do Leblon e a do Rio Sul. Então ela, obviamente, está fazendo tudo online agora e tá vendendo online. Chá da Gabi. E aí ela tem ela tem todas as famílias, então vocês conseguem várias coisas. Só chá amarelo que não. Chás puros e blendeados, né? A gente não entrou no universo dos blends, mas na verdade porque a gente queria deixar o gostinho dos chás especiais puros, que são a grande diversidade do chá, embora o blend, que é uma composição que a gente faz de repente de chá verde com frutas vermelhas, é muito orientado, porque a gente consegue notas e sabores específicos nos chás puros, né? O blend é a sangria. E quem já é do vinho, gente, tem que ir pra chá puro, não tem necessidade de o blend é a sangria. Vamos fechar, meu Deus. Deixa eu ver. Chá gelado vale todo dia. A gente bebe todo dia. Muito. A gente inclusive faz infusão a frio. Qual chá usa para limpar o palato? A gente já falou. Drinks com chá gelado? Sim, fazemos. Alimentos com chá também. Tem gente que cozinha com chá. Facebook, eu vi que tem uma aluna nossa aqui e ela faz ajudando. risoto com chá também. Exato. No nosso Insta é @chapraquê, com Q mudo. Facebook é Carla e Carol Chá Pra Quê. YouTube, Carla e Carol Chá Pra Quê. A Fabi tá aí falando. Gente, a gente vai ser cortada daqui a 1 minuto. Ai, gente, horrível isso, né? Mas o Mark Zuckerberg não gosta de live longas. Se faltar alguma
se tiver ainda alguma dúvida... Mostra esse chá preto com verde, por exemplo. Misturar nunca. Não. Nunca misture famílias. É o mesmo que você fazer um rosé misturando vinho tinto com vinho branco. Você pegar um Merlot de Mendonça e botar um Chardonnay no meio. Não dá. É a mesma coisa. São tempos de infusão. Malbec. Malbec, é isso que eu queria falar. Merlot é ótimo. Malbec de Mendonça e misturar com qualquer outro vinho. Um Chardonnay, sei lá. Vinho branco com vinho tinto, gente. Então a gente não mistura chá. Basicamente. Porque são processos de infusão tudo diferente. Então, gente, antes que a gente seja cortado, se tiver alguma pergunta, manda aí. Manda pra BS, manda pra gente. A Laura e a Fabi se comunicam com a gente. Foi um prazer. E a gente respondeu a pergunta do chá? Respondemos, né? Respondemos. Gente, beijo grande pra todo mundo, galera. Tchau, 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 tchau. Obrigada.